Biú Luiz Andrade, psiquiatra homeopata. Bom dia. Muito obrigado pela parte que me toca, Eduardo. Bom dia, Cláudio, Fernando, ouvintes, internautas. Quero deixar aqui uma mensagem, não sei por que acordei hoje com isso na cabeça, de desejar bastante força, bastante esperança e pronto restabelecimento para quem está doente, internado no hospital, quem tem uma pessoa querida que está internada essa hora. E a gente na sexta-feira, né, sempre privilegia a alegria, a comemoração, o fato de termos vencido mais uma semana, mas então deixar aqui o meu melhor sentimento para todo mundo que está passando por esse aperto, né, por essa dificuldade de ter uma pessoa doente, querida, ou de estar você mesmo doente. Então, que Deus proteja, que você tenha forças então para acreditar que os milagres existem, né, Cláudio? Isso daí você, como oftalmologista, você vê isso direto, casos gravíssimos, né? Situações praticamente sem volta, sem retorno, sem cura, e quando pensa que não, as coisas melhoram. Então vamos acreditar, tá? Você topa ter na sua casa um vaso sanitário virado para um lado, do outro para o outro, e a descarga no meio, você e ela fazendo dois juntos? É esquisito também para combinar então, hoje fazer o dois. Ou é nojento? O que eu achei interessante foi a estética, né? O móvel, vamos dizer assim. Tem até como se fosse uma prateleira, pra você colocar alguma coisa. Mas tem uma que revista, ter então, um banheiro grande para caber ali. Aquilo mas ali. achei esteticamente muito bonito, mas a ideia em si eu acho completamente inadequada, Eduardo, porque o que acontece? Tem determinadas coisas, e uma delas é quando a gente expele, quando a gente coloca para fora urina, fezes, flatos, né, que são o nome científico dos PUNs, né? Daí é uma coisa realmente pessoal, né? É uma coisa individualizada. Então esse coletivo mesmo que só há dois, né, Eduardo? Acho que é de um mau gosto higiênico terrível, mas o móvel ficou muito bonito. É porque o Modesto quer KNAI para tudo. KNAI, senhoras e senhores, é o Código Nacional de Atividade Econômica. Ou seja, o Modesto queria vender tudo na drogaria. E parece que ele conseguiu. Agora até tem farmácia fazendo exames também. Eduardo, havendo qualidade, havendo confiabilidade, o exame que é feito por uma máquina, um exame que é feito através de testes que são mensuráveis, não depende da opinião de quem está fazendo o teste, né, de quem está aplicando o teste. Então eu acho que isso daí é completamente desejável, porque quanto mais pontos você tem de oferecimento, sejam de produtos, sejam de serviços, melhor, desde que essa qualidade seja mantida. O que preocupa é o negócio ficar um vapt-vupt, que fica aquela coisa feita massificada, sem uma qualidade adequada, né, Eduardo? Sem uma confiabilidade. Aí não, mas a questão de fazer o exame, sim. Agora, fazer receita, né, você colocar um computador para dar uma receita, ou feita as pessoas, né, gente, lembrando, pelo amor de Deus, quando você tiver alguma dificuldade de saúde e tiver um resultado de exame, né, Cláudio, não vai pro Google direto assim, o que isso quer dizer, qual que é o prognóstico desse problema, porque são tantas variáveis variando que o Google não é capaz de te falar com precisão, com assertividade. Né? O Everton Daniel já foi mais sincero aqui, ó. Bom dia, pessoal. O problema é aguentar o cheiro da minha esposa. Ele está dizendo que o dele é de perfume, né? Então o seu é diferenciado, tá bom? Uma diferença grande é quando a pessoa é vegetariana e quando a pessoa é carnívora, né? Realmente a proteína da carne dá um cheiro, Fernanda, muito mais né, desagradável. Ou seja, quer ter um cheirinho melhor, escolha os alimentos. Os vegetarianos, os veganos, né, realmente. Eu, como sou um carnívoro, convém não ficar perto, não. Não, e cabe lembrar, Eduardo, você sabe qual que é o tamanho médio do intestino humano? De 10 a 12 metros. Nossa Senhora. Você imagina que são 10 passos, né? O menor, 12 passos maior. Então, o alimento ele vai passando pelos vários centímetros e vai sendo metabolizado. E a carne, as proteínas, né, os feijões também têm essa característica, geram muito mais gases, né? E se a gente pensar... Pode continuar. O cheiro do seu flatos, do seu pum, dos seus gases, Fernanda, é uma referência para você. E não acho que seja adequado ficar sentindo o cheiro dos gases do outro, não, mas o seu te dá uma noção de como que o seu intestino está administrando, metabolizando, digerindo a comida que você comeu. Não pode ajudar a ter a privada coletiva ali? Né? Não, mas a posição é daquele lado, daquele jeito que fica de lado, não ajuda, Fernanda. Não, né, esteticamente ela é bem móvel, achei muito interessante. Acho até que podia ser agora uma novidade, né? Um vaso que não seja que tem isolado, né, Cláudio? Vamos parar com esse negócio de pôr cerol em pipa, pelo amor de Deus, até hoje. Por favor. Isso aqui, ó, mata uma pessoa. Isso aqui mata. A Luiz Andrade, o amigo tem a mesma sensação que eu de que a estupidez humana regride na medida em que a tecnologia, os modos de vida avançam?
A gente tenta controlar a nossa parte instintiva animal, que é agressiva por instinto, né, Eduardo? Agora, a violência é diferente da agressividade. A agressividade é para se defender, a violência é para atacar. Então, essas inadequações são completamente detestáveis. Mas eu vou voltar a uma questão que eu sempre falo, Eduardo, de que entre o real e o ideal tem o possível. Eu acho que todo motociclista e todo ciclista tinham que ter aquela hastezinha, tipo uma antena dos dois lados, entendeu? Que você coloca no guidão, para poder a coisa não... O cerol ou a linha chilena, seja lá o que for, que são absurdos, porque você faz esse procedimento para cortar o papagaio do outro, quer dizer, já em si já é uma atitude agressiva, só que tem consequências muito piores, né? Muito mais graves do que simplesmente cortar a linha do papagaio do outro que está soltando perto de você. Então, a recomendação básica é essa: os ciclistas e os motociclistas têm que ter aquelas duas hastezinhas que parece uma antena, para não pegar no pescoço, porque mata mesmo, né? Não teve, acho que ano atrasado teve uma pessoa que perdeu a perna, cortou o fêmur, cortou a artéria femoral, pronto. Doutor Aloysio Andrade, faltou gás ou faltou pilha? Toda máquina tem seus limites, né, Eduardo? Quando falta o combustível, ela para de funcionar. Quando falta, então, esse elemento energético, né? E os movimentos repetidos, né? Que deu até origem à doença LER, né? Lesão por esforços repetitivos, realmente chega num ponto que às vezes tem o combustível, mas as articulações, né? E os robôs também têm as articulações, que são aquelas partes que conectam com as outras, pode sofrer um processo de avaria, de estrago, e o bicho arria também. Já aconteceu isso com Vossa Excelência, de se candidatar a uma vaga e eles pediam nudes? Até que não, porque eu sou do tempo que tinha muito homem e pouca mulher. Então, não tinha essa atração, não, porque tinha homem para tudo quanto é lado, né, Eduardo? Mas eu vejo isso como uma questão muito absurda. Ela é antiquíssima, isso vem, né? Aquela história lá da antiga Grécia, né? Que tinha lá um monstro, tinha lá um demônio que, para ele ficar mais tranquilo, tinha que entregar ali 10 virgens para ele poder saciar a raiva dele. Então isso aí existe de longa data e é um absurdo essa questão da sexualidade mal canalizada, uma sexualidade que não tem amor, uma sexualidade que não tem carinho, que tem só o desejo instintivo e animal. E me lembra a notícia que tivemos hoje, infelizmente, de um frei natural de São João del Rei, que tem um programa para jovens em São João del Rei, em São Paulo, com mais de 300 crianças e jovens assistidos, e com um celular completamente cheio de imagens, de cenas, de pedofilia, né? Então eu acho que a punição nesse caso é fundamental, ela tem que ser exemplar para desestimular. Os atrevidos, Eduardo, não tem medo de nada, mas a pessoa que não é tão assim, sem noção do perigo, ela se toca dos riscos e ela, mesmo tendo um instinto e o desejo, que ela sacia esse seu desejo, essa sua animalidade, sozinho, sem envolver outras pessoas, principalmente crianças, jovens, né? Pessoas que não têm uma maturidade para falar ou não. Então essa moça faz esse tipo de procedimento e, dentro da teoria de que o dinheiro não é tudo, mas que o dinheiro significa uma série de questões concretas, né, Eduardo? Eu acho que a punição através da multa vale a pena para poder o sujeito vamos dizer, se tocar. E pensando no serviço público, se você amplia a possibilidade no privado, você vaga um pouquinho no público. Seria essa a lógica. Diminuir a pressão, né, Fernandinha? Você falou uma coisa que eu acho fundamentalmente importante, que é a questão epidemiológica, que é de você ter o registro, porque é assim que a gente vai tendo noção de como as coisas, como as doenças, as patologias estão acometendo a população. Então esse registro num sistema único de informações é fundamental. Agora hoje, como as pequenas farmácias são minoria, né, Fernanda? Porque acaba que hoje a maior parte das farmácias está vinculada a redes, né? E que são empresas de porte, empresas com responsabilidade técnica e social. Então eu acho que já há maturidade por parte das redes de farmácia, né, desses conglomerados, de fazerem os exames de forma confiável e mandarem, né, fomentarem ou entregarem esses dados sem nome de pessoa, porque na epidemiologia você não precisa de ter o nome da pessoa, né? Quando muito você põe as iniciais, mas nem isso é necessário, é um número mesmo, é uma hora que a gente, né, Cláudio, a gente tem não tem que ter a individualidade, é um número, né? Você é mais um que teve gripe ou menos um que teve gripe, então não há tanto essa questão de ter que guardar o sigilo, que ele é automático, né? Você manda a informação numérica. Maravilha. O senhor que não está usando óculos, usa para ler?
Então, Eduardo, até que não, sabe? Eu tenho uma visão privilegiada. Minha lateral direita não é tão potente, tão poderosa como a esquerda, mas consigo ler os antigos catálogos telefônicos. E eu queria falar duas coisas, Cláudio, que eu acho importantes. Primeiro, que tem um exame ocular, a gente chama exame de fundo de olho, é como se você visse a pessoa toda por dentro, porque no fundo do olho, no desenho das artérias e das veias, né, nas imagens que se formam lá, pode ter um diagnóstico de uma coisa que ainda nem apareceu. Então o exame de fundo de olho é muito importante, e o exame para medir a pressão intraocular, que a pessoa às vezes não tem incômodo nenhum, mas tem uma história familiar de aumento da pressão intraocular, que é uma das maiores causas de cegueira. E tem uma coisa bem concreta, Eduardo, uma sugestão bem simples e bem possível, que é a pessoa fazer um chá de camomila. A camomila, essa plantinha que dá a flor amarelinha, que é até um calmante, pegar essa rodela de algodão, que é uma chapinha, né? Eu não sei como é que chama, Fernando, não sei o que, tira maquiagem. Né? Aquela... É né? Oval, assim, né? Ela algodão, é redonda, mas em círculo. mas ela é chatinha, assim, não é uma bola, não. Aí você molha ela num chá de camomila, numa temperatura que não esteja nem muito alta, nem seja gelada, e coloca sobre os olhos durante 5 minutos, né, no final do dia. Isso traz um alívio, isso traz uma sensação de frescor, tá, gente? Então, o chá de camomila, sem ser nem muito concentrado, nem muito fraquinho, né, coloca nessa chapinha de algodão, deixa em cima dos olhos durante 5 minutos, você vai ver que não só vem um alívio grande para os seus olhos, mas também para a parte mental, Eduardo, porque a camomila ela tem essa capacidade de dar um refresco, de dar um alívio. Então é muito importante a gente ter esse hábito aí para ajudar os olhos a ficarem cada vez melhor. Você bombava lá na faculdade, doutor Luiz? Você sabe que até que não, Eduardo, porque o tipo físico masculino, o apolíneo, né, é mais forte, é mais bombado, né? E quem, como eu era mais dedicado à questão do estudo, da leitura, eu nunca fui fortão, nunca fui, vamos dizer assim, atraente nesse sentido muscular, né? Mas em compensação a performance intelectual fazia algum sucesso, atraía, até que fosse por interesse, né, da pessoa querer estudar comigo e melhorar a nota, né? Não interesse em mim, mas na minha habilidade intelectual, né? Eu bombava no boteco do português, do outro lado da Antônio Carlos. Ô, doutor Luiz, sexta que vem, se Deus quiser, vem dividir conosco um pouquinho de sua sabedoria e simpatia, viu? Obrigado pela visita. Eduardo. E aí, semana passada a gente, né, alertou a todos os filhos que o Dia das Mães está chegando, então quero deixar uma sugestão. Tenha você condição de comprar um presente para sua mãe, tempo para comprar ou não, escreve um bilhete para ela, né? Coloca num papel o seu sentimento, o seu agradecimento, essa vontade que a gente sempre tem de agradecer quando a pessoa já não está mais presente, né? Então quero deixar essa sugestão. Você tem aí 7 dias para poder preparar um pequeno bilhete, uma pequena declaração, se não de amor, de agradecimento, né, de reconhecimento pelo esforço que é para uma mãe cuidar e criar um filho.